Então, bom dia. Vamos levar os pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele por mais essa oportunidade. Vamos iniciar o estudo do Evangelho de Marcos e que Deus nos abençoe. E nós estamos em pouco aqui, mas com certeza muitos de longe assistem. Inclusive a irmã da Irmã Rosa, como é que é o nome? Inês, né? Meire, Inês, que vem aqui, e ela agradeceu bastante aquela campanha de lá, fala que está sendo pregado nos 4 cantos do mundo, da terra. Então quer dizer que outros aproveitam, né? E vamos então louvar ao Senhor e nós temos que fazer a nossa parte, né? Cada um faz a parte dele. Uns de pregar, outros de ouvir. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo. Não somente esta, Pai, mas muito que tem nos concedido. Pedimos a Ti que nos abençoe nos hinos que vamos cantar, estuda a Tua palavra. E os irmãos que não vieram, pedimos que estão de longe, que ouvem nas suas casas. Pedimos em favor das igrejas, dos irmãos em Cristo, família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos na carne e as pessoas também que ainda não aceitaram Cristo Jesus, que possam aceitar ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Uma palavra para alguém antes de nós começar a cantar o hino? Então vamos louvar, meus irmãos. Mas Marina não veio porque por causa do pingar o colírio nos olhos, ser complicado e tudo. Tá bom, então vamos louvar a Deus. Quem é que não quer cantar? 6. Aperta o nome do 12. Vamos cantar o 6. E no 6, glória ao Senhor.
O poder do sangue. Se derruba. Deus
Evangelho de Marcos. Então nós vemos aqui, nós terminamos o versículo 3, e vamos ver o final do versículo 3. Espera um pouco, sério. Final do versículo 3. Ele disse, né? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã, e minha mãe. Porque eles falavam, ó, versículo 33, e ele lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Que eles tinham falado que a sua mãe e sua família está chamando ele ali fora, né? Ele, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, Jesus, e minha irmã e minha mãe. Ele está falando isso na parte espiritual, não carnal. E eles, por nasceram de Maria, então era meio irmão de Jesus. Mas eles não eram filhos de Deus. Então era uma por parte na carne de Maria e Jesus. Se for analisar bem, nada era porque Jesus não herdou o sangue de Maria, sangue humano. Ele é o corpo dele. E é interessante, irmãos, quando a gente vai mencionar o nome de Jesus, tem que falar Senhor, porque Jesus é um nome humano, homem. Ele teve um nome. Jesus, qualquer um pode ser Jesus. Olha lá. Jesus Cristo, o Cristo é o ungido de Deus, o Messias. A gente precisa falar glória a Jesus, glória a Jesus. Ele deveria completar. Glória ao nosso Senhor Jesus. Então, glória, deve mencionar a palavra. Toda hora que está escrito, você vê Jesus, o Senhor. Jesus é nome que ele herdou aqui na terra, um nome humano, de um homem. Aí, aqui no versículo 1 de Marcos 4, então ele fala: e outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntando-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Versículo 13: ouve, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, que não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo, os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, por enquanto, né? Então aqui nós vemos no versículo 1 que Jesus estava sentado em uma barca, né, sobre o mar, começou a ensinar a multidão.
multidão que o seguia. Então é muito importante observar o que Jesus fazia, que ele ensinava, para nós ensinar também para os outros. Então, e outra vez começou a ensinar. Então ele já tinha ensinado antes, agora começou de novo a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, grande. Mas essa grande multidão, irmãos, não é todo interessado no ouvir o Evangelho, em mudar a sua vida, de que seguir a ele as palavras que ele ensinava. Muitos estavam atrás de cura, de milagre, de comidas, de pão, de tudo. E é isso aí. E muitos hoje estão atrás disso, estão atrás de Jesus. Hoje nas igrejas, atrás de homens que prometem cura, e por aí vai. Aí fala aqui, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, versículo 2. E lhes dizia na sua doutrina, porque a sua missão, a missão de Jesus, a principal missão de Jesus aqui na terra, seria de tratar com o pecado e não os efeitos do pecado. Quais são os efeitos do pecado? Ele curava, fazia cura, tudo, mas a missão de Jesus não estava preocupado, ele não veio para isso, para curar as doenças, os efeitos, os resultados do pecado. Ele veio curar a alma que estava doente, enferma pelo pecado, essa enfermidade. Ele veio para isso. E ele ensinava muitas coisas por parábolas. Jesus fazia muitas comparações com o trabalho braçal, para os ouvintes entenderem melhor. Jesus usava. E no 3 ele diz, ouve, eis aqui saiu o semeador a semear. Então o povo era acostumado a semear, plantar, então entendia. Então Jesus usou isso. Então esta parábola também está em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós já vimos, capítulo 13, e é repetida em Lucas, capítulo 8, redigida de modo um pouco diferente em Lucas. Elas eram ilustrações tiradas do cotidiano do trabalhador diário, que as pessoas entendiam. Então Jesus, por isso que usava parábolas. Aquilo que a pessoa é acostumada a trabalhar, então ele aproveitava para poder, numa figura, uma parábola, e tirava uma ilustração daquilo espiritual aplicando, né? Entretanto, raramente, hoje poucos dão ouvidos às palavras de Jesus. Como sempre, alguns ou a maioria não pratica, não obedece à palavra dele, o que ele ensina nas Escrituras. E assim foi aquele tempo e assim é hoje. Muitos não obedecem, não dão ouvidos. Então, quer dizer que Jesus, ele era a palavra de Deus encarnada entre os homens. Que lá no Evangelho de João tem uma versão que fala, no princípio, lá fala, era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e habitou entre os homens, né? O 4. E aconteceu que, semeando ele, contando desse homem, do semeador, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus, e a comeram. A semente aqui simboliza a palavra de Deus que é semeada, o Evangelho, todos nós sabemos. As aves aqui simbolizam ou representam Satanás, o inimigo, e os seus poderes demoníacos.
que arrebatam a semente da terra. Terra aqui simboliza os corações dos homens. Então, a palavra, se a palavra ficar meio na beira do caminho, meio na beira do coração, que não atingiu o coração da alma, fica na beira, assim. Então, Satanás, ele vem, ele tira, de uma forma ou de outra, ele tira a semente que foi semeada. Então, a terra, o coração. Não tem um ditado popular que fala: o coração é terra que ninguém mora. E essa terra, o Espírito Santo mora quando deixa ele entrar. Aos 5, falei, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Abre um parênteses, irmãos. Uma vez nós compramos um sitinho de 2 alqueires e uma quarta, lá pertinho de Ovilândia. Quando vi aquela terra preta, eu fiquei, me enchendo os olhos, porque tinha uma terra escura, né? Tinha pomar, tinha café, tinha cana, tinha um pastinho, manga. Então, vamos. Aí eu tinha o trator naquela época. Quando eu fui, tombei para baixo, mas se fosse um tanto assim, terra mais ou menos, mais uma pedra, uma pissarra, sabe? Eu falei, puxa vida. Quando dava esse mês, o ano com esse dia cumprido, dava dó de ver o café. Todas as coisas não ficavam mortas. Porque era pouca terra. Lá perto do Chico Dirijo, lá, né? Naquela baixada lá, muita. Não dava. Plantei o milho saiu bonito. Mas quando ele cresceu, não deu nada. Nem a semente, não colhemos. Não colhemos milho. E pronto. Então eu fiz lembrar agora, fecho o parênteses para continuar aqui. Então o que ele quer dizer aqui? Os corações duros da semente penetrar. Não cria raízes no coração duro. Raízes profundas, então, cria uma raiz superficial. Raicela, vamos dizer, eu vi um agrônomo falar isso. Raicela, que é a raiz, mas não cria pinhão, foi uma raiz profunda. Nascem logo, falou que elas nascem logo. Porque não há terra. Então ela nasce logo, mas vem o calor, vem o sol, vem o sofrimento, vem as aflições. Quem é que não está num sol quente não vai ficar aflito, assim, aquele calor, aquelas aflições, né? Fica sofrimento. Trabalhava naquele sol quente que molhava camisa e calça, suor dele. Trabalhava muito. Ou seja, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Esse sol é a dificuldade que vem, os contratempos. Muitos começam a caminhar com Cristo, começam. Está acontecendo nessa igreja e nas outras. Deus, quem é que não sabe isso? Começa a caminhar, mas não duram muito tempo. As aflições, eu não sei o que acontece. Essas aflições que vêm do mundo para a carne é boa. Tem muitas coisas, mas para o espírito não é. Para tirar uma pessoa do caminho do santo, para ir para o caminho da carne, como o Monfort sempre falava, Monfort era ingênuo nisso daí. Eu não sei que prazer que esse povo acha no pecado. Não sei. O que? Eles acham é muito mais prazeres. Só que prazeres que não dura muito tempo. Está no caminho da perdição. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Falando para os discípulos, em mim vocês têm paz. Jesus já avisou, em mim vocês têm paz, mas no mundo vocês não têm aflições, olha bem. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não adianta pregar e ensinar, bem que a igreja aqui nenhum pregador ensina ao contrário. Vai ensinar que você vem aqui vai ter prosperidade, você não vai sofrer mais, você vai mudar tudo a sua vida. Pode acontecer, Deus é misericordioso, Ele abençoa, mas não pode prometer isso é com Deus.
você foi obediente a Deus, como diz a Deuteronômio, em certas passagens, de acordo com aquele tempo, né? Você é obediente, encheu o celeiro. Se você fosse desobediente, não. Então, muitos começam a carreira cristã, a caminhada, mas para logo, não dura muito tempo. Não aguenta o peso da cruz. Cruz simboliza sofrimento. Sofrimento. Por isso para no meio do caminho e volta para trás. Ele para, em vez de dar para tomar um descanso, depois continuar, né? Porque a cruz é pesada. Não, ele volta para trás e deixa o quê? Deixa isso para outro carregar. Infelizmente, poucos são ou vão adiante pela Bíblia, seguindo a Bíblia, carregando a cruz. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, o sufocaram. Não deu fruto. Preocupações nesta vida, muitas preocupações, vida, etc. E os fazeres do mundo também. A pessoa tem muita coisa que fazer. Se não tem, ele arruma alguma coisa para ele depois ficar coçando a cabeça, perdendo o sono. Então isso é muitos no mundo, são como um espinho que cresce e sufoca a semente. Essas coisas. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 16, vejamos bem, por aqui, vejam bem que por aqui em Lucas, nós tiramos uma ideia. O que acontece com alguns compromissos? Note bem na palavra de Jesus, na ilustração que ele fez sobre convidados, o que a pessoa arruma hoje? Uma porque está com dor no joelho, outro dor no pé, outro dor por outra coisa, outro tem trabalho. Então assim, olha bem, Lucas, palavra de Jesus, versículo 16 do capítulo 14. Porém, ele lhe disse, outro que Jesus falou, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Foi uma grande ceia, um grande jantar. Ceia é jantar, festa à noite. E convidou a muitos. Bem, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. Olha bem, 18. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, começa o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me haja por acusado. Já arrumou a desculpa, comprei um campo. Pronto, não dá para me ir. Você com ele, vamos no culto hoje? Não dá para me ir. Tem outro compromisso. 19. Então, me haja por acusado. E outro diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas, pois acusado. Outro comprou bois, vai experimentar, então não dá para mim. Todas as coisas. O que acontece hoje com coisa diferente. 20. Detalhe que era noite, né? A festa era noite. Noite, mas não. Como é que ia experimentar noite de noite? Por aí uma boa observação, meu Paulo. Mas ele diz aqui, mas a pessoa já arrumou a desculpa, ele vai experimentar e não vai sobrar tempo para ir. Aí, 20, olha o outro aqui, e outro diz, casei com minha esposa, e portanto não posso ir. Esse já está batendo um pouco, casou na noite, né? Ia passar a lua de mel. Não posso ir. Então é uma desculpa que tem hoje diferente disso aqui, mas tem desculpa. Não quer aceitar Cristo, não quer ir seguir o caminho, não quer ir na ceia dele. Versículo 8 aqui em Marcos, capítulo 4.
E outra caiu em boa terra, aí melhorou já, e deu fruto, que vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Então ele já fez uma média aqui que não vai todo produzir igual. Uns vai trabalhar mais, cair terra boa, vai produzir 100%. E outro 30, mas produziu 30, 60 e 100. Quer dizer que todos produziu frutos. Não depende da quantidade, é a fidelidade, mas qualidade com amor e em quem lhe confiou. Se você pode fazer 100 ou 200, bastante, mas não fizer com amor, por obrigação, então não adianta contrariada, não resolve. Deus não quer nada contrariado. Fazer outras coisas por amor. De quem confiou ele, quem entregou essa tarefa, essa missão. Nós não devemos ficar pela quantidade. Que se fosse olhar pela quantidade, eu queria ficar tudo desanimado aqui. Primeiro, começando por mim. Se fosse o caso aí, né? Porque tem igreja, eu não vou falar o nome, eles vão ver, vai saber de que eu estou falando. Tem igreja que fala para mim assim, chegou lá no culto domingo de manhã, parece, não sei que tinha, estava 3, ou às vezes 4. Aí dá ideia. Vamos sentar aqui, vamos ler versículo, ler tudo, não precisa fazer um culto, comer, nem canto louvar, nem nada. Não falei nada, tudo. Se fosse no caso aqui, nós estamos aqui em 4. Cadê os irmãos? Cadê? Então, nós não vamos pregar normal. Ainda bem que está gravando que pode assistir. Nem sei se assiste tudo, né? Menos lá em casa não perde nada. Todo que prega por aí, assiste tudo. Do Márcio lá ontem ouviu, acho que umas várias vezes. E por lá eu tirei uma lição, irmãos. A gente tem que ouvir para aprender. Me pegou de surpresa. O que a gente, nós temos que fazer uma festinha, uma reunião dessa, não passou na minha cabeça. Pronto. Tem que ser tudo de acordo, né? Portanto, chamaria o irmão Paulo. Agora você vai apresenta, ou faz abertura, chama o outro. Lá foi feito assim. Não ficou pesar só para o Márcio, o irmão Márcio. Foi o outro, depois falou. Até que, enfim, parece que... Bom, já estou acostumado, assim, que ele sai bastante também, mas não é o caso, né? Então, nós devemos, se ele confiou isso em nós, quer dizer, ele enviou isso para nós, deu essa tarefa para nós temos que fazer. Proteger pouco, proteger bastante, tudo iguais. O 9, ele disse-lhes, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que ouvido? Tu tem ouvido, né? Mas ouvido para ouvir, para entender aquilo que ele estava falando. Aqueles que ouvissem corretamente, tem que ouvir corretamente, se preocuparam com aquelas palavras de Jesus Cristo. Como não? Poderando-as até que, de algum modo, a verdade fosse finalmente revelada. O Evangelho está assim desenhado pelo Espírito Santo. Não precisamos modificar, não enfeitar, querer modificar para melhor. O Evangelho está ali. A gente tiramos lições práticas e pregamos. Ler do jeito que está. Ler como está o texto. E depois vamos, distinguir tudo. Vamos tirar lições. Então, o Evangelho foi já propositamente preparar o Espírito Santo a fim de descobrir aqueles que falam com a verdade. O propósito das parábolas, versículo 10. E quando se achou só os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola, versículo 10.
possivelmente cerca de 40 ou 50, o que ela significava. Porque ele falou, ó, e quando se viu só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. Então, 40 ou 50 significava liberdade, renovação e poder divino. E ele disse-lhes: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Aqueles que realmente querem saber são aqueles que têm o desejo de saber ou aprender mais. Sempre nós estamos aprendendo mais, devemos ter um desejo de aprender mais. As parábolas foram usadas para afugentar ou rebater os que eram meramente curiosos. Tem muitos que aprender, quer saber, perguntam por curiosidade. Mas ele não está intimamente interessado de servir, de praticar aquilo, de viver aquilo. Muitos quer saber, interrogando as pessoas por curiosidade. Por curiosidade eu quero saber isso. O que a Bíblia diz? Não tem desejo. Desejo curioso. 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados, sejam perdoados os pecados. Então lhe disse aqui, para que vendo, vejam e não percebam. Então ele vendo, veja, mas não percebe. Você tem que ver, olhar bem e perceber aquilo que está. E ouvindo, e ouçam, e não entendiam. Então todos vendo, ouvindo, e não entendiam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. A cegueira e a surdez espiritual acontece de maneira para aqueles que não desejam ver nem ouvir. Cegueira espiritual. Cegueira. Ele tem os olhos para ver, mas não vê com os olhos da fé. E é surdo, ouve, mas não ouve com os ouvidos da fé. Então a ênfase aqui recai sobre a pessoa e não sobre Deus. Deus não tem culpa. Deus, ele deu a palavra dele. A palavra de Deus não é difícil, é para entender, para ser lida, mas a não sobre aqueles que pregam. A ênfase recai sobre a pessoa e não sobre Deus, e muito menos sobre aqueles que pregam também. É naquela pessoa que ouve. Ele deseja que todos vejam e ouçam e se convertam e recebam o perdão dos pecados cometidos. 13. E disse-lhes: não percebais esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, ele disse-lhes: não percebeis esta parábola? Se não percebe esta parábola, como entendereis todas as parábolas? Contém uma recriminação branda aqui, diz. A pergunta feita pelo Senhor indica que eles deveriam tê-la entendido. E hoje é nós, aquele povo já passou. Hoje o povo é outro. Hoje o povo está mais instruído, tem muitas coisas, mais fácil. Aquele tempo o povo não tinha a facilidade que nós temos hoje. Só que eles tinham uma coisa melhor, é que eles tinham Jesus presente. E nós temos Jesus presente em nossas vidas, em espírito. Eles tinham Jesus pessoalmente.
A parábola do semeador estabelece o princípio de todas as parábolas em relação ao seu entendimento material, corriqueiro, como usual, e o espiritual que é eterno, vindo do céu, versículo 14, a parábola do semeador. O que semeia, semeia a palavra, versículo 14. O que semeia, ele semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então a palavra de Deus está sendo semeada. Pegando desde aquele tempo, Jesus mandou, está sendo semeada por todo o mundo, pelos servos cristãos, os servos de Cristo, Jesus. Semeada, sim, tem que ser pela fé. Tanto quem semeia tem que ter fé, e quem ouve tem que ter fé. Deve ter fé em várias formas. Semear de várias formas e ter fé também. O mundo não terá desculpa no dia do juízo, porque está de um jeito ou de outro estão sendo semeadas. Ou por live, via internet, ou as igrejas, poucos vão nos cultos, mas está sendo semeada. A Bíblia tem muita Bíblia espalhada. Começando no lugar onde estamos, tem que começar no lugar onde nós estamos. A educação começa em casa, a educação começa do berço. Tem que começar em casa a trabalhar. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás, ele vem logo, apressado, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Os que apenas ouvem, mas não recebem ela dentro do coração, ela não fica protegida, porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar lá, aí ele protege. A pessoa está órfã, está sem entendimento, sem o Pai, não tem Pai celestial. Teu Pai terreno vem limpar, está órfã de todo sentido. A estrutura da frase mostra que aqueles indivíduos não devem permitir que Satanás tire a palavra. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. E recebe com prazer. A gente vê muito isso. Tem um que prega, sempre gosta, fala, mas não vejo quantas vezes vem trabalhando. Não vou falar o nome porque não adianta, né? Não é bom. Mas a gente percebe, o coração é duro. Olha bem, aqueles que ouvem recebem, mas não têm durabilidade alguma. Milhões se afundam nesta categoria, com o seu coração como terra dura, árida, mas não tem raiz, versículo 17, em si mesmos. Antes são temporários, depois sobrevindo tribulação, já falou, ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Outra vez mostra que a falta é que o indivíduo é apenas religioso, mas sem Cristo Jesus, que somente ele é a raiz da palavra, tem que estar enraizado, ele é a fonte, como certamente ocorrerá. Não consegue aguentar a oposição, porque eles não têm raiz alguma. Ela, a palavra, não está com raiz, então não aguenta a pressão. O que significa que o terreno não estava suficiente preparado para receber a palavra de Deus, para ter suficiente
fértil para entrar a raiz, penetrar. 18. E outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra. Este tem um grande começo, até continuam por algum tempo, mas permite que o mundo os detenha. Permite, deixa que o mundo prende, ele tira. Mas os cuidados deste mundo, versículo 19, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Eles manifestaram realmente o fruto por um momento. Então manifestaram. Você viu que a pessoa se converteu. Ele está vindo na igreja, ele está ouvindo a palavra de Deus, ele está gostando, fala amém. Mas por um momento, mas permite que as coisas mundanas o sufocam, afoga eles, até que ele se torna totalmente infrutífero, perdendo o seu rumo. Quantos que estão perdendo o rumo? Você perde o rumo porque não estava no rumo certo. Quem não está no rumo certo, ele vai perder o rumo. Ele já está indo com dúvida, ele não está indo com fé, uma fé genuína. Ele não tem o GPS certo. O nosso GPS, sentido figurado, é Cristo, então é Ele, nós estamos seguindo Ele. Esse não erra, seguindo Ele não erra. Então, porque não estava no rumo certo, sem certeza de nada. 20, vamos parar no 20. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Olha que bom. E aqueles que ouvem a palavra e recebem, dão frutos, e levam adiante para outros o fluir dos frutos. Ele colhe bastante fruto e dá para os outros também os frutos, reparte com os outros. Não querer o fruto só para ele. E continua a agir assim para sempre. Eles não permitem ser detidos pelo mau indivíduo, dependendo se o terreno é bom ou não. Uns produzem mais e outros produzem menos, mas dão fruto. Então, irmãos, então nós paramos aqui. Que Deus abençoe, que possamos estar aqui no próximo. Então nós começamos, né? Então Jesus começou a ensinar junto ao mar, e nós sempre estamos começando. Nós aprendemos com Jesus e vamos aprendendo e vamos seguindo Ele, até quando Ele nos der vida, até quando Ele querer, Deus permitir que nós estamos vindo aqui. Nós temos que orar muito a Deus, pedir a Deus, ora a Deus todas as vezes, mas está nas mãos de Deus. Que os que têm não desanimam. Amém? Vamos louvar o Senhor? Eu saí tanto dele, faz tempo tanto que eu esqueci tudo. Marcar, Quina não, é bom, está dando, né? Tem certeza? Agora que a vida é dele, esse aqui, como diz o querendo. Tem que falar do chave, querendo, tem que falar isso. O chave sem querer, É sem querer, né?
Termine com oração, irmão Paulo, que possamos estar à noite aqui novamente, Deus nos permitir. Senhor, mais uma vez, né, nós estamos aqui gratos, né, por nos ter sustentado com vida, com saúde, né, por mais um culto que está sendo terminado. Que o Senhor possa abençoar o dia de hoje, cada um de nós, para nossas casas, que possa dar um dia de paz, com a nossa família. Amém. E abençoe, né, os que vieram. Pedimos mais uma vez pelo pastor de direção, né, nesta igreja. Pedimos mais uma vez pelos que estão viajando para a igreja Barreto, na volta, deles, hoje, amanhã. Todos que estão lá, né? O pregador desta noite, que possa abençoar já, para a igreja lá, e a essa nossa também, para todas as igrejas da região aqui. E agradecemos pela salvação de Jesus Cristo. Isso nós pedimos, agradecendo o nome dele. Amém. Amém.